No vídeo de hoje você vai ver desde uma ameaça fake de bomba até uma sem noção fazendo de tudo pra perder a conta. Você tem um sonho de ser um streamer? Você já pensou em ser um streamer? Imagine que você, depois de muito sufoco, depois de muito esforço, depois de muitas horas de YouTube e muitas horas de redes sociais, você finalmente consegue engajamento. Aí quando você tá lá em cima, você comete uma mancada e de repente em questão de segundos você perde tudo. Você acaba lá embaixo. No vídeo de hoje você vai conhecer alguns casos de streamers que estavam lá em cima, ó, estavam tendo sucesso, estavam surfando na crista da onda, aí de repente por burrice ou por maldade mesmo, acabaram cometendo mancadas, pisaram na bola e acabaram levando um ban, levaram aquele ban, aquele banimento bem no meio da fuça e foram impedidos de voltar a fazer live e alguns deles até tiveram que excluir suas redes sociais. Eu acho que vocês vão curtir essas histórias, acompanha comigo. O nosso primeiro caso é o do Smash God XXX. Esse cara cresceu rápido na Twitch com vlogs e lives mostrando sua rotina pessoal, o que incluía a namorada aparecendo com frequência nas transmissões. O problema desse tipo de conteúdo é que não há separação entre a vida pessoal e performance, e foi exatamente isso que acabou sendo mostrado ao vivo, que explodiu ao vivo. Durante uma live, ele insistia em ficar sozinho para poder conversar com o chat. O cara queria ficar sozinho conversando com o chat, mas a namorada dele se recusava a sair. A tensão acabou escalando e o negócio começou a rolar gritos, humilhações, ordens autoritárias, culminando no momento mais grave. De repente ele vira a câmera e ouve-se um claro som de tapa. Bring me my beer. My beer's right there in the living room, actually. I'm not your maid, okay? Mesmo desligando a câmera e o microfone, o estrago já estava feito. Quando eles retornaram, a linguagem corporal da namorada indicava medo, desconforto, dava pra ver que ela não estava à vontade, que ela não estava legal, dava pra ver que ela estava bastante incomodada com algo que havia acontecido e o chat percebeu isso rapidamente. A galera que estava ali no chat da live percebeu de imediato. O Smash God tentou negar tudo, mas isso só piorou a situação, principalmente quando a namorada dele começou a chorar ao vivo. Ele tentou remediar a situação, dizendo que ela estava chorando porque o chat estava inventando um monte de coisas, estava bolando teorias mirabolantes, só que, todo mundo percebeu o que ele tinha feito. Como consequência disso, ele acabou sendo banido permanentemente da Twitch, perdeu totalmente sua reputação e ficou com a impossibilidade de retornar ao público. Ao que parece, o Smash God resolveu fazer a namorada dele de empregada, pedindo pra ela ir ficar buscando cerveja. Acontece que a mina não queria ir, queria ficar de boa ali, mexendo no celular e tal. E ele insistindo pra ela ir pegar a cerveja, o que eu acho lamentável. Você tá fazendo uma live e de repente você começa a beber bebida alcoólica, mano. Não tem sentido nenhum fazer isso, mano. Pra quê? É um mau exemplo aí, mano. Pra que dar esse tipo de mau exemplo aí pra galera? Você quer tomar sua cerveja? Tudo bem, você tem seu direito de tomar cerveja. Mas, tomar cerveja em live? Fala sério, cara. Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo. Se você tem uma opinião diferente, tudo bem, eu respeito sua opinião, mas na minha concepção é mancada ingerir bebida alcoólica durante live. Eu acho que tem horário pra ingerir bebida alcoólica e live não é um bom exemplo pra isso, não é um bom horário pra isso. E por causa disso as coisas escalaram, uma discussão boba escalou e acabou culminando aí nesse suposto tapa. Ela, a namorada dele, não merecia isso e ele, muito merecidamente, foi banido forever, pra sempre, por toda a eternidade das galáxias da Twitch e não vai poder nunca mais fazer live, só em sonho. Cara, se é comigo eu não deixava barato. Se realmente rolou um tapa, eu já chutava o balde, chamava a polícia e quero ver ele agir desse jeito na frente dos homens da lei aí. Querendo bater nela, que é uma senhora de... E vocês, o que vocês acham que ele merecia também, além desse banimento forever, permanente da Twitch?
O próximo caso é o do James Phantom Lord Varga. James Varga era um dos streamers mais influentes do mundo. Ele era referência em Counter-Strike e dono de uma enorme credibilidade com o público. Essa confiança foi usada para promover sites de apostas de skins. Uma coisa que era muito nebulosa, uma coisa que era muito controversa. A queda dele veio quando um hacker acessou o sistema do site e encontrou mensagens privadas comprometedoras. Essas mensagens mostravam que James controlava manualmente os resultados, decidindo quem ganhava ou perdia durante as lives, criando a ilusão de apostas justas. Meu, que mancada monstro que esse cara cometeu. Imagine só um monte de pessoas gostando de você, querendo ver você, confiando na sua pessoa, e você trai a confiança dessas pessoas, engana essas pessoas para poder ganhar dinheiro às custas dela. Meu, muita mancada mesmo. O próximo caso é o do Matt Delvin. Matt Delvin tava bombando no Twitch, mas acontece que Matt já vinha sendo muito criticado por causa do comportamento tóxico que ele apresentava durante as lives. Mas o incidente decisivo aconteceu durante uma partida muito estressante. Ele gostava muito de jogar Overwatch. Irritado com o hacker, ele passou a repetir ofensas raciais de forma contínua, sem nenhum tipo de filtro. O mais grave não foi só o que ele disse, foi a reação posterior. Em vez de assumir a responsabilidade, ao invés de pedir desculpas, ao invés de reconhecer o erro, ele tentou se justificar com aquela desculpinha esfarrapada, dizendo que estava cansado, com estresse, com problemas técnicos. Quando ele tentou retornar algum tempo depois, cometeu um erro final, que foi atacar verbalmente uma colega de equipe usando comentários sexistas. Go sandwich. Game, man. Como consequência, ele foi isolado totalmente da comunidade, acabou com a carreira competitiva dele. Ele era gamer competitivo, jogava bem inclusive, mas essa carreira dele de gamer em live acabou indo pro ralo e ele foi desaparecendo gradualmente da internet. Ele acabou acabando com a sua carreira. E depois, mais tarde, quando ele tentou voltar, um tempo depois desse acontecimento, quando ele tentou se reerguer, ele ainda acabou proferindo termos machistas contra uma colega dele de equipe. Ele ficou mandando ela ir pra cozinha, pra cozinhar. E, meu, esse cara mereceu o banimento eterno mesmo que ele levou da Twitch. E você, o que vocês acham disso? Legendary Lee. Legendary Lee também estava bombando aí nas lives, mas ela destruiu sua carreira em segundos por não entender uma coisa básica na internet. Certas frases não têm conserto. Durante uma de suas lives, uma das pessoas que estava na live pediu para que ela promovesse a live dele. Eu sei que isso é chato quando de repente um streamer tá fazendo uma live e alguém vai lá e pede pra você mandar o seu público pra ir assistir a live do outro. Eu sei que isso é chato, mas nesse contexto em específico era para uma boa causa. Essa pessoa que tava pedindo pra Legendary Lee promover a live dele, tava pedindo isso porque era uma live que visava arrecadar recursos para ajudar crianças doentes. Só que essa ridícula dessa Legendary Lee acabou dizendo que essas crianças doentes na verdade mereciam morrer, o que é uma grande insensibilidade, uma falta de coração enorme, você dizer que uma criança doente deve morrer. Depois disso, ela tentou usar argumentos pseudocientíficos, mencionou um diploma em biologia que ela tinha para poder argumentar, dizendo o porquê que essas crianças mereciam morrer, só que foi uma estupidez, meu. Ela tentou se justificar, só que acabou se embananando mais ainda, e o que ela disse foi merda mesmo. Acabou pisando muito na bola. A internet reagiu com força total, e mesmo com o pedido de desculpas que ela fez, o dano já estava irreversível, o gato já tinha subido no telhado já. Como consequência, Legendary Lee
perdeu completamente seu público, perdeu apoio, perdeu patrocínio, perdeu negócios que estava fechando ali com algumas marcas que estavam interessadas em promover o produto delas através das lives dela. Ela acabou se ferrando e foi merecido mesmo. Joshua Block. Joshua era visto como alguém genuíno, calmo e acessível. Seu conteúdo simples sobre café criava uma sensação de proximidade real com os fãs. Após se mudar para Nova York, sua imagem mudou drasticamente. Ele começou a aparecer bêbado com frequência, gritando, xingando e se envolvendo em confusões públicas. Os fãs perceberam que um novo amigo dele estava incentivando comportamentos autodestrutivos. O mais trágico é que o público tentou alertá-lo, mas ele ignorou todos os sinais. Shut the f*** up. I'll sue you for millions of dollars. You unemployed. Como consequência, ele acabou perdendo seus fãs pouco a pouco e toda a credibilidade que ele construiu ao longo dos anos foi pro ralo. Isso é o que dá não ouvir os outros e fazer besteira na frente das câmeras. Zillian Opp. Zillian construiu toda a sua persona online em torno de uma suposta deficiência física. Isso gerava empatia, apoio e doações. O problema é que era tudo falso. O cara fingia que era cadeirante. Acontece que durante uma live descontraída, ele simplesmente se levantou da cadeira, esqueceu completamente da encenação. O momento foi muito claro, não teve como negar, e como consequência ele levou um banimento permanente e uma rejeição massiva de toda a comunidade que ele havia construído, de toda a base de fãs e de apoiadores que ele havia construído. Esse caso me lembra de um cara que ficava aqui nas ruas da cidade se fingindo de deficiente para poder sensibilizar as pessoas e pedir dinheiro, pedir doação, só que era tudo encenação. Ele ficava no semáforo tentando enganar as pessoas, se passando por deficiente, dizendo que estava passando por uma situação muito difícil. As pessoas ficavam tocadas com a situação dele e acabavam doando dinheiro. Só que a polícia militar chegou lá e fez o milagre de fazer ele levantar na hora e botou ele pra correr. Ele nunca mais se meteu a fazer esse tipo de enganação. Como é que a polícia militar faz milagre? Fala aí, irmão. Em nome da polícia militar, levanta e anda. Levanta e anda. Agora. Amém. Amém, igreja. Tu não é aleijado? Aleluia! Aleluia de novo! Essa outra streamer transmitia normalmente sua live, mas ela se esqueceu que uma janela visível mostrava o interior do quarto dela. Ela foi flagrada em um momento íntimo com o namorado. O clipe se espalhou rápido demais e o estrago já estava feito, o gato já estava no telhado, todo mundo ficou sabendo o que ela estava fazendo, o conteúdo foi removido, a reputação dela foi destruída e ela acabou saindo das principais redes sociais. É, meu amigo, vocês viram as caras e bocas que ela tava fazendo? E ela tava fazendo aquele negócio mesmo. Aquele negócio que começa com S, tem O no final e tem SX no meio e você sabe muito bem o que é. Imagine só uma pessoa fazer live enquanto ela faz esse tipo de coisa. Mano, que mundo nós vivemos? Alguém puxa a cordinha que eu quero descer. E essa outra streamer aqui, sem noção, ela acreditou que tinha finalizado a live dela, mas por descuido a live continuou rolando. E o que aconteceu depois, meu, pra bom entendedor, acho que alguns frames aí de imagem já dá pra entender o que ela tava fazendo. Eu não vou falar o que ela tava fazendo, mas eu acho que vocês entendem o que ela tava fazendo, né? O resultado foi um banimento muito merecido também. Galera, o nosso último caso é o do Arab Andy. Esse streamer recebeu uma doação que veio na forma de um texto que foi falado automaticamente pelo programa de transmissão de lives, só que essa mensagem que ele recebeu simulava uma ameaça de bomba. O pânico foi real, pessoas evacuaram o local, os seguranças intervieram, a polícia foi acionada, foi uma bagunça, uma confusão, um corre-corre.
E acontece que mesmo não tendo sido ele quem escreveu a mensagem, ele foi considerado responsável por permitir a reprodução em um ambiente público dessa mensagem. Como consequência, ele foi preso, foi acusado formalmente e teve a sua carreira destruída. Attention. C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. Wait, what's going on? On the ground, don't make any sudden moves. Okay, I'm recording, bro. If you're gonna shoot me. That's fine. What are you doing, bro? Put the gun down. Put the gun down. Stop, bro. What are you doing, bro? Hey, just listen to the officer. Put your hand behind your back, okay? I didn't do anything wrong, bro. This is just a YouTube live stream, bro. Meu, o cara entrou numa universidade fazendo uma live e durante essa transmissão ele deixou tocar uma doação com mensagem falada dizendo que uma bomba C4 havia sido ativada. Já pensou você nos Estados Unidos? Mano, nos Estados Unidos eles têm uma política de repressão contra terrorismo muito grande, muito forte. A galera levou a sério essa mensagem e realmente acreditaram que ele poderia estar com uma bomba ali. A polícia foi acionada, o cara foi preso, mano. O cara saiu da live direto pra cadeia, mano. Meu, como existe gente sem noção desse mundo. E o pior é que poderia ter acontecido algum acidente grave. Você não sabe a reação das pessoas, não se brinca assim com o sentimento das pessoas. Poderia ter acontecido algo grave. Ele foi preso, acabou rodando, se ferrou de jeito mesmo, mas eu acho que ele mereceu. Agora eu quero saber de vocês, rapaziada. Qual caso que vocês acharam mais absurdo, mais escabroso? Comenta aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam de cada um desses casos. Vai ser muito legal ouvir a opinião de vocês. Então valeu, galera, falou. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço, até mais.